Fala, gurizada! Seja muito bem-vindo ao Oficina Agro. Meu nome é Alves Aurélio, sou criador aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero trazer para você exemplos de onde é utilizado sistemas hidráulicos e pneumáticos. Você vai ver exemplos aí que você vê no seu dia a dia, que todo dia você acaba utilizando e muitas vezes nunca parou para pensar, e exemplos que muitas vezes não são tão fáceis de você perceber. Não são equipamentos, não são máquinas que você vê ou que você usa no seu dia a dia. E através disso a gente vai acabar falando também um pouco sobre por que esses sistemas eles são utilizados nessas máquinas e nesses equipamentos. Então vamos aqui para a animação e você vai ver aqui o nosso primeiro exemplo. Então o nosso primeiro exemplo aqui é numa cadeira. Então imagine você que talvez está sentado em uma cadeira onde esta cadeira ela possui uma mola a gás. Essa mola a gás ela é considerada um atuador hidropneumático. Por quê? Porque ela tem o gás, né? Obviamente, ela tem o gás que atua como um sistema pneumático. E em muitas molas a gás também se tem um óleo hidráulico dentro que faz toda a parte da lubrificação. Então por isso ela é considerada hidropneumático, tá? Ela não tem, obviamente, um compressor como em outros sistemas pneumáticos. Mas este é um equipamento que você vê e usa no seu dia a dia. Daqui a pouco você até mesmo está agora sentado em uma cadeira. Então imagina que a cadeira ela poderia ter outro mecanismo. Ela poderia ter uma mola, por exemplo, para absorver o impacto e para fazer essa suspensão quando a gente senta na cadeira. Só que isso ia dificultar alguns processos, como por exemplo, se eu quero baixar a minha cadeira, né? Então com a mola a gás isso fica muito mais fácil. Vamos para outro exemplo aqui na animação. Aqui nós temos um exemplo então de um uso de um sistema hidráulico em uma retroescavadeira. Então imagina você o que esse sistema traz para essa máquina. Nós precisamos de muita força, muita potência e muita agilidade. Então com o sistema hidráulico aqui a gente consegue tudo isso. Com a retroescavadeira a gente consegue fazer um grande trabalho em um curto espaço de tempo, fazendo muita força. Então é isso que o sistema hidráulico traz para nós quando utilizado nesta máquina aqui. Outro exemplo que nós temos aqui de outro equipamento agora, um equipamento pneumático, é este equipamento, essa ferramenta aqui dos dentistas. Então, para muitos também conhecido como uma ferramenta de tortura. Porque imagina, o dentista pega essa ferramenta, vai lá no nosso dente, dentro da nossa boca e consegue fazer lá o processo de limpeza. Nem sei certo o que ele faz. Mas imagina, é um equipamento que vai dentro da nossa boca. Então ele tem que ser pequeno, ele tem que ser leve. E todo o sistema pneumático que nós temos nessa caneta, que chama esse equipamento aí, permite com que o dentista possa utilizar esse equipamento. Então imagina se daqui a pouco, por algum motivo, a gente tem algum tipo de vazamento do fluido, que é o ar, nessa caneta. Qual o problema que vai acontecer? Não tem nenhum problema grande, porque é ar. Agora imagina se fosse óleo. Óleo dentro da minha boca, que vai começar a vazar? Não dá, né? Então, por isso que é utilizado o sistema pneumático, e essas são as vantagens que a gente tem nesse equipamento. Então agora, cada vez que você for no dentista, você vai lembrar desse vídeo e você vai ver que lá tem equipamentos pneumáticos. Então tem um compressor de ar que manda ar para esse equipamento aqui. E um outro exemplo aqui de novo de um equipamento hidráulico, só que agora um equipamento extremamente grande. Compara o tamanho das pessoas ali no canto do pneu desse caminhão. É um caminhão utilizado em Minas, um caminhão para minério. Então veja o tamanho deste caminhão. De novo, o que nós temos aqui nesse sistema hidráulico que vai nesse caminhão? O que a gente ganha com isso? Tempo, força. Para você ter uma ideia, tem caminhões desses utilizados por mineradoras que têm a capacidade de carregar até 400 toneladas. Então imagina, 400 toneladas um caminhão desses é capaz de carregar. Então imagina a força que é necessário que esse caminhão tenha e a agilidade que ele traz. Imagina quantos caminhões normais seriam necessários para fazer carregar a mesma quantidade aí de terra, de minério. Um outro exemplo um pouco mais comum do nosso dia a dia seria um carrinho de cortar grama, uma própria roçadeira que é mais utilizado aí no interior. Então também nós temos conjuntos, nós temos mecanismos hidráulicos
que fazem com que seja possível cortar a grama de uma maneira fácil, sem que seja necessário fazer muito esforço. Então, de novo, nós temos algumas vantagens por utilizar os sistemas hidráulicos nesses equipamentos, tanto no equipamento que é extremamente gigante, e em equipamentos menores que são mais utilizados no nosso dia a dia, como é o caso do cortador de grama, tá? E por fim, mais um outro exemplo, que aí é um pouco mais difícil da gente até pensar que é possível que seja hidráulico, que é numa montanha-russa. Então também, para você ter uma ideia, existem partes da montanha-russa que têm componentes hidráulicos e fazem com que a montanha-russa funcione perfeitamente. Então a gente consegue perceber o quê? Que tanto a parte da hidráulica quanto a parte da pneumática, elas são amplamente utilizadas, tanto em equipamentos pequenos, que podem ir dentro da nossa boca, quanto em equipamentos gigantes, como é o caso lá daquele caminhão que é utilizado em mineradoras. Então, por que o uso é tão amplo? Porque cada tipo de sistema apresenta suas vantagens. Então, daqui a pouco a gente precisa força e agilidade, vou colocar um sistema hidráulico lá no caminhão. Eu preciso leveza, rapidez e nenhum tipo de contaminação, vou utilizar um sistema pneumático. Então começa a perceber no seu dia a dia aí. Você vai ver que tem a mola da cadeira, a mola a gás, tem a mola a gás que daqui a pouco é utilizada em algum móvel aí na sua casa. E sistemas hidráulicos aí em máquinas, em equipamentos de jardinagem, em equipamentos agrícolas, em equipamentos de construção civil. Tá certo? Nos próximos vídeos eu vou estar falando mais sobre isso, apresentando as vantagens desses sistemas, as desvantagens. Vou fazer um vídeo aqui no canal que eu explico como funciona uma mola a gás, tá? Que é um sistema bem comum que você vai entender facilmente, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.